Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O que sei sobre Tigres e Dragões, parte 2, episódio 2, com o professor Vinícius Severo. É severo mesmo nas aulas? Comente aí se você é aluno ou aluna dele. Conta pra gente. Vamos saber isso. Vamos falar sobre isso aqui no chat. E pela experiência que ele teve aqui com nessa multiplicidade de sistemas, de estilos e de mestres, tem bastante conteúdo que dá para fazer muita coisa nas aulas, né, professor? Tem. E aí eu queria aproveitar essa piadoca aqui para perguntar o seguinte: essa tua experiência múltipla... Afagar o algoritmo antes. Isso, afoga o algoritmo. Afoga o algoritmo aí. Vamos afagar o algoritmo, vamos dar essa curtida. Curte aí pra gente poder liberar essa pergunta tão interessante que eu tenho certeza que vai vir. Se inscreve no canal, comenta e procura a gente lá nos podcasts, no Spotify e todos os outros aí. Pra não atrapalhar muito. Isso aí. A minha pergunta é assim, uma vez que você teve a oportunidade de ter esse leque de contatos aí com mestres, mestras, sistemas, estilos diferentes, e quero imaginar que a tua aula também você mescla, você acessa esse HD aí e proporciona também experiências... Se diz em termos de conteúdo? Em termos de conteúdo. Tá, isso é uma pergunta interessante, mas olha, eu não faço bem isso não. Eu tenho uma linha de matéria. Tem uma matéria já específica que tem uma árvore. Naturalmente, por conta dessas experiências, essa árvore já foi montada com alguns galhos. Uhum. Mas a ideia é que nessa sistemática eu mostre pequenos galhos para cada um, e mais para frente, quando ele tiver a independência já técnica, ele possa determinar ou escolher aquilo que ele quer mais se aprofundar. Então eu mostro para ele, olha, esse aqui é o Shaolin do Norte. Uhum. Né? Mas esse aqui, ó, então esse a gente vai se aprofundar no Shaolin do Norte. Mas tem também o Lohan. Aí eu mostro um Lohan para ele. Ah, tá bom. Aí vamos treinar um pouquinho, vamos entender quais são as diferenças técnicas do Shaolin pro Lohan. Quais são os fundamentos de um e de outro. Quais são os princípios de um e de outro. Aí tem o louva-a-Deus também, dessa linhagem. E aí eu vou mostrando pequenos momentos. Quando ele se torna um faixa preta, aí ele fala, bom, e agora? Bom, agora você pode continuar nesta linha, e se você continuar nessa linha, o caminho é esse. Ou você pode ir para esta linha também. Então, a linha de base é o Shaolin do Norte. A linha de base é o Shaolin do Norte. É. Até a faixa preta. Até a faixa preta. Aí, a partir da faixa preta, tem esse... eu ensino coisas não do Shaolin do Norte no meio, mas nada que eu vá me aprofundar. Não vou ensinar muita coisa de um estilo só. Eu vou ensinar um pequeno, algo que eu entenda que possa abranger o máximo possível. Algo que seja, por exemplo, uma forma... Geralmente, né, quando a gente aprende um estilo, é comum a gente conhecer as formas Meihuá. As formas Meihuá, elas tendem, em cada estilo, a abranger o máximo de técnica do estilo. Então, o que eu normalmente gosto de ensinar são as formas Meihuá daquele estilo. Eu ensino a forma Meihuá, que é um pouco mais abrangente, e aí ele vai ter uma noção um pouco mais ampla daquela sistemática, e lá pra frente, aí ele escolhe se ele quer se aprofundar mais no A, no B, no C ou no D. E então, estou entendendo que essa escolha é do sujeito lá, é do aluno. Ou... Tem algum aluno, teve algum caso que você, enquanto professor, mestre, você falou, não, o Márcio tem aptidão aqui para... Tem. Louva-a-Deus, não? Tem. O mestre Chan era muito isso também, né? Ele escolhia, né? Porque ele tinha o currículo, né, de ensino dele, mas ele olhava e falava, acho que você é melhor pro Choi Li Fa. Então tinha isso. E a gente acaba tendo também essa visão e a gente dá essa informação. Eventualmente a pessoa segue ou ela pode ter algum sonho específico. Puxa, mas eu queria tanto aquele Fupaquá que você ensina. Então vamos aprender o Fupaquá, não tem problema. Entende? Legal. Mais aberto. Mas hoje, atualmente, você está ligado, depois com o falecimento do Mestre Chan, você está com algum professor do Shaolin do Norte? Na verdade, assim, o conteúdo do Shaolin do Norte, ele está completo, né? Eu costumo frequentar a Academia Ensino Brasileira sempre que posso, mas o estilo em si, ele já está praticamente
todo passado, né? Toda a sistemática já está mais ou menos passada. Então não tem... Às vezes é um detalhe ou outro que eu posso falar, putz, como é que era isso mesmo? Aí eu ligo para algum amigo meu, escuta, como é que era isso aqui? Ah, isso aqui, é verdade. Então a gente se ajuda nesse sentido, né? Entendi. Mas a sistemática está pronta. Então o sistema eu já tenho ele completo. Mesmo depois de formado, né? Porque a gente se forma Sim. e você continua estudando, né? E aí depois da formatura que aconteceu algumas décadas atrás, aí essa continuidade existiu também. E aproveitando esse gancho do Márcio, quando... Assim, no Brasileiro, acho que é uma das escolas mais antigas aqui. Sem dúvida. De São Paulo, né? E o mestre Chan, o grão-mestre Chan, um dos grandes expoentes e divulgador e incentivador do Kung Fu. Perfeito. Né? E com a passagem dele, acho que a gente até falou isso em algum outro episódio aqui, não sei se foi com Alon ou com o Iê, não sei. Não vou me lembrar agora. Mas com a morte do mestre Chan, na estrutura da academia e do próprio, do estilo, né, do sistema... Alguém ficou com esse papel de seguir com o legado Perfeito. Adiante? Excelente pergunta. Sendo a referência depois da morte do mestre Chan? Ou isso ainda está pulverizado entre os alunos mais antigos do mestre Chan? Estou falando isso até pensando no mestre Thomas, por exemplo, Sim. Thomas Chan, enfim, que é o filho. Essa pergunta ela é importante e tem muitos alunos de Shaolin do Norte que ainda... querem saber essa resposta. Eu vou te dar o parâmetro atual, tá bom? O mestre Chan, por ser quem ele era, por ser a pessoa, ele era muito conhecido no mundo inteiro. Então ele era realmente uma personalidade fora o ser humano fantástico que era um conhecedor absurdo. E por ser assim, ele acabou centralizando muito o conhecimento na pessoa dele. Sim. Então, dessa forma que não existe um outro mestre Chan. Com a passagem dele, não tem mais o mestre Chan. Então, o que a Academia Sino-Brasileira entendeu? Ela entendeu que ela deveria mudar um pouquinho a maneira como fazer as coisas. Então, hoje, por exemplo, quando o mestre Chan era vivo, você não tinha uma aula, alguém puxando uma aula, você tinha horas de treino. Então você chegava e você ia fazer seu treino. Então se eu e o Márcio soubéssemos as mesmas coisas, a gente costumava treinar junto. É um estilo bem chinês. Exato, é um formato muito tradicional, né? Tradicional do Sul, né? Na verdade, de ensinar. Hoje já não. Hoje você já tem aulas efetivamente acontecendo em horários fixos. Então essa primeira mudança já aconteceu. Em segundo ponto, tecnicamente, existem todos aqueles estilos? Existem. São opções? São. Mas hoje se preza muito menos a quantidade do que a qualidade. Ou seja, é muito mais importante para o Thomas, para a Rosa e para o Paulo, que são quem está à frente da Academia Sino-Brasileira, se ocupar de trabalhar a qualidade dos alunos na execução e no entendimento das técnicas que lá estão. Entendi. Então, ou seja, você não tem mais uma centralidade. Entendi. As pessoas não ligam assim para o Thomas. Thomas... Não tem isso. Elas ligam por outras razões, mas não como para fazer o Thomas substituir o mestre Chan. E não tem também, os professores não têm encontros regulares com o mestre Thomas para treinos, para revisão? Perfeito. Eu diria o seguinte... Como não existe essa centralidade, e o mestre Chan, ele costumava entregar algumas coisas específicas para algumas pessoas. Então, isso se pulverizou. Entendi. Entende? Ele tá bem amplo. Na Academia Sino-Brasileira tem tudo. Tem tudo. Só que as pessoas não têm esse movimento de buscar o Thomas, como já teve. Porque logo na sequência da passagem do mestre Chan, todo mundo foi buscar o Thomas. Na hora, falando, agora é o Thomas. E o Thomas é uma outra pessoa, né? O Thomas nasceu aqui, né? Então ele tem outras... Aliás, um abração pro Thomas, que é um grande irmão meu. Então, então ele não é o mestre Chan, e ele sabe disso. E ele falou, não, agora vamos fazer diferente. Nós vamos melhorar a estrutura, vamos criar uma estrutura que não seja algo centralizado.
Né? Então é uma coisa, eu acredito, muito positiva, muito mais coerente e deixa também, e tira um pouco dessa carga, né? Dessa carga de ter que ser o filho do Mestre Chan. Né? Ele continua sendo filho do Mestre Chan. E até uma certa expectativa de ele vai se tornar. Se tornar o novo Mestre Chan. E ele deixou claro que o que ele quer é que haja assim, o desenvolvimento, o redesenvolvimento da escola, que é o que está acontecendo efetivamente, mas ao mesmo tempo sem a necessidade de tê-lo como a única referência, de ficar ligando para ele o tempo todo, de ficar, né? Sabe? Esse tipo de situação. E é interessante porque isso, inclusive, é retratado em muitos filmes, né? Essa coisa de pulverizar. Para ele, no próprio Grande Mestre, é isso, né? Para filha, ele ensina o Paquá, para o principal discípulo, ele ensinou só o Xinin. Né? É importante destacar. Sim, existe essa pulverização entre os professores. Os filhos não, né? Os filhos, obviamente, detêm tudo aquilo, detêm toda a herança. Entretanto, você ouve essa preocupação de sucessão, né? Que interessante. Nossa, você falou dos filmes, Rômulo. Eu puxei essa pergunta porque isso é um ponto muito sensível, né? Super. Geralmente, quando o mestre, o fundador da escola ou a pessoa de frente do sistema falece, tem um estremecimento na base, entendeu? Sempre tem. Tem um estremecimento, tem disputas, tem uma série de coisas. Coisas, inclusive, aparecem em filmes também. Mas aparecem em filmes porque é inspirado na vida real, né? Então, que bacana que a solução está caminhando desse jeito que você mencionou, entendeu? E parece que é uma solução que tá rolando. E o Mestre Thomas tem que ter muita sabedoria, né? Porque deve ter outros discípulos do Mestre Chan que talvez sejam mais velhos de idade, né? Sim. Do que o Mestre Thomas. Isso. Que é... Então ele tem que aparece que a gente vê nos filmes. Isso, ele tem que ser muito sábio pra... Não, agora eu... Não. Né? Tem que... Então, a condução não é simples. Isso, né? Então ele conduzir dessa maneira como você explicou agora é muito sábio, né? É claro que é dramatizado, mas é legal também, por outro lado, ver que isso que a gente vê nos filmes é uma questão real, né? Sim. Como vai ser a sucessão. E você sabe que eu estive com o mestre Benê não faz muito tempo, faz umas 3, 4 semanas, e conversando justamente sobre isso. E ele mencionou, quando o mestre Lopes se foi exatamente a mesma coisa. Sim. Exatamente. Então existe, como você mesmo mencionou, existe essa situação difícil, essa situação complicada para você ter que lidar, mas houve também muita inteligência, houve paciência, houve impaciência, mas houve também bastante inteligência e calma nesse processo de sucessão. Né? Se a gente pensar que as pessoas nem fazem seguro de vida quando vai fazer sucessão, imagina uma escola de Kung Fu, né? Menos ainda. Não, se a gente pensar na dimensão nossa mesmo, pessoal, né? Eu me lembro que quando a minha avó, por parte de mãe, faleceu, a família deu uma... verdade. Dá uma estremecida, assim, entendeu? Então, parece que essa pessoa exercia um papel e um poder simbólico de aglutinar é quase como, sabe? Um elo. Um elo ali que mantinha todo mundo junto. Quando essa pessoa fisicamente faz a passagem, esse elo vai meio que se enfraquece e aí todo mundo se espalha. Aí depois de um tempo, uma força de atração vai rolando ali e as pessoas vão se juntando de novo. Ou vão criando outros núcleos, entendeu? Então acho que tem um processo quase que natural assim também, né? Sim. De acontecer. E está acontecendo. Isso está acontecendo inclusive com irmãos e primos nossos de outros países. De outros países, imagina. Do mesmo estilo. Né? Se a gente parar para pensar, a gente tem aí o pessoal do Wong Jackman, a gente tem o pessoal do Danimar no Canadá, né? O Jackman que também faleceu, que foi quem enfrentou o Bruce Lee naquele filme, né? Não no filme, na vida real, que foi retratado em filme. Então ele é da nossa família também. São alunos são do Shaolin do Norte. São do Shaolin do Norte, não do Mestre Chan. O Wong Jackman ele é contemporâneo do Mestre Chan, né? Você tem o
o falecido Wing Lan, né, que inaugurou os vídeos de Kung Fu para todo mundo, VHS, né, começou a vender nos Estados Unidos. O Wing Lan, então os alunos dele, que são, hoje é o Jenny Shin, que é um dos que lideram essa... Tem outras personalidades na Europa também, que são do estilo, então estão começando a criar um movimento de, olha, eu tô aqui, eu existo, vamos conversar, né, esse tipo de coisa. Já existe até um campeonato chamado Festival Gurushan, que era o Palmo de Ferro. Sim. Né? Já existe esse campeonato justamente para unir essas pessoas. Então acho que é um movimento importante que está acontecendo. Né? Muito legal. Não, e eu fico pensando também, quando eu perguntei se vocês têm esse hábito de se juntar para ver a técnica, para rever, porque eu fico pensando também, e a gente já falou disso aqui, quando a gente fica muito distante da fonte, ensinando e treinando, às vezes a gente vai também, né? Pessoalizando. Sem querer, sem querer mexe. Naturalmente vai. Aparece uma coisinha lá, entendeu? Tem um ganchinho aqui que não tinha. Peraí. Mas que ganchinho é esse? Então, pra gente, assim, imagina, a gente ficou 4 anos sem encontrar o Mestre X, sem encontrar o Zichan. E assim, quando reencontra, você fala, opa, já tinha uma... E do lado de lá, para eles também, né? Como eles estão treinando e a arte é viva, eles também vão... mesma coisa. Vão aprimorando, entendeu? Então, é nesse sentido, né? Como é que, com essa quantidade toda, com a família tão grande assim, como é que você mantém, como é que você nivela, cria uma certa... Não uma padronização, mas minimamente ali vai afinando o instrumento. A política da boa vizinhança, né? Nesse sentido. Eu diria assim, a maneira como ele lidou talvez tenha sido um pouco incompreendida, principalmente na sequência do falecimento do Mestre Chan, mas agora está ficando um pouquinho mais claro, e eu diria que até eu me surpreendi até positivamente com relação a tudo que está acontecendo. Então eu acho que estamos num processo de ajuste importante, né? Onde todo mundo realmente está querendo se dar as mãos para poder fazer aquilo da melhor maneira possível. Legal, muito legal. Posso seguir? Vai. Que eu tenho aqui... Eu ia abrir outra janela aqui do... Não, então deixa eu abrir... Matsu-Kuen, do Shin-Wan-Tin, do... Deixa eu abrir a janela do Louva-a-Deus. Vai lá. Vamos falar de... Vamos falar de Louva-a-Deus. Vamos falar de Kung Fu. Vamos lá. A gente, no primeiro episódio, né, comentou que você teve uma passagem treinando com o mestre Sui Chan. Sim. Eu queria ouvir de você o que foi, como é que foi... porque ele é irmão de treino do mestre Shi, do nosso mestre. Perfeito. Você teve uma passagem como imã, foi direto com o Louva-a-Deus que ele sistematizou, né? Tá. Olha, Sui Chan foi uma coisa... Até acho que falei com um aluno de vocês, o Marcos, quando eu cheguei aqui. O Marcos Paulo. O Marcos Paulo. Foi uma... Daquilo que eu saí, veja que eu saí com Amaral, né? Amaral e o estilo que o Mestre Li, né? Aquele Louva-a-Deus, né? Eu saí daqui com aquele Louva-a-Deus. Quando eu chego lá, era a distância entre uma coisa e outra, não estou falando em termos de qualidade, mas a distância da percepção, da profundidade era tão grande que eu já fiquei extremamente assustado de ver aquilo que ele fazia com o corpo dele. Por mais que ano que é? Isso, nós estamos falando de 92, 91, 92, alguma coisa nesse sentido. Então, e ele era pequenininho, né? O Sui Chan era pequenininho, barrigudinho. Então, pode falar. Eu que me perdi, mas o estilo do mestre Amaral... Louva-a-Deus. 7 estrelas. 7 estrelas. Isso, é só isso que eu queria marcar. Mestre Amaral é 7 estrelas de Hong Kong. Tá falando de Porta Secreta. Isso. 7 estrelas de Hong Kong. Posso fazer uma correção, que acho que isso é importante. O estilo do Mestre Amaral não é 7 estrelas. O estilo do Mestre Amaral, chama-se Louva-a-Deus do Norte. Porque a linhagem que vem de On Hong Fan. E On Hong Fan não recebeu a flâmula do estilo 7 estrelas. Quem recebeu foi o Tio Timan, os 2 alunos de Lo Kuan Yu. Eles tiveram uma briga. Lo Kuan Yu, On Hong Fan com o Tio Timan.
E Tio Timã ficou com a flâmula dos 7 estrelas. Então a linhagem dele leva os 7 estrelas de Hong Kong. O Hon Fan não. Ele chama o louva-a-Deus dele de louva-a-Deus do norte. É 7 estrelas, tá? As técnicas são as mesmas. Mas ele trouxe coisas diferentes e ele dispensou algumas coisas que ele achava que não valia a pena. Então ele fez modificações no currículo. Por isso que o currículo de Hon Fan é diferente. Então ele mesmo chamava o estilo dele de louva-a-Deus do norte. Então esse era o louva-a-Deus. O louva-a-Deus do norte. Entendi. Que é o louva-a-Deus do Mestre Chan. O louva-a-Deus do norte também. Só que o Mestre Chan treinou direto com o Hon Fan. O Mestre Chan era aluno de portas fechadas do Hon Fan. E aí o Mestre Li, você tem Lui Puchan, Hong Waipong, aí depois vem o Hon Fan. Então, assim, na cadeia da linhagem tem muita gente antes, né? Muita gente no meio, né? Muito bem, agora vamos entrar aqui no Sui Shan. Sui Shan, portanto, aquilo que ele fazia era muito diferente daquilo que eu tinha visto. Então, o meu corpo não conseguia executar aquilo que ele fazia. Então, eu tive que me moldar muito para chegar naquilo. Mas exatamente o quê? O que você viu no corpo eu sei bem, dele? Movimentação. Eu sei bem do que ele está falando. Mas eu acho que é legal isso ficar escrito e discriminado. A movimentação, a maneira como ele enxergava o oponente, ele não necessariamente estava aqui. O caminho, então, não necessariamente era esse. Podia ser esse. Ou podia ser aqui. Então ele fazia de um jeito as mesmas coisas que você falava, mas como ele chegou nisso? Mas como que o braço dele está aqui em cima? O que ele fez? Mas por que o pé dele me derrubou? Sabe? Quando você vivia, você estava no chão ou você estava sendo empurrado e você estava pensando. Enquanto você ia para trás, você falava, mas o que está acontecendo? E você indo para trás, quase batendo no espelho. Então essas situações assim de nuance técnica, e aí você percebe que ele treinou milhões de anos fazendo aquilo, fazendo a mesma coisa. Você teve a oportunidade de ficar com ele quanto tempo? Mas era assim, eram temporadas. Porque que eu fazia? Como eram viagens intermitentes, o que eu fazia? Eu ia para lá 2 semanas, depois eu voltava pro Brasil. Então nessas 2 semanas eu treinava direto. Full time. Aí depois, puxa, próxima vez, que é daqui a 2 semanas de novo, estava eu lá. Mas talvez eu não estivesse com o Sui Shan, talvez eu estivesse com o Doc Fai Wong. Entendi. Entende? Então eu fazia um roteiro. Mas no final, o Sui Shan é o que mais me puxava. O louva-a-Deus sempre me puxou muito. Talvez por influência do próprio professor Amaral. Que país? Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Nova York. O Sui Shan estava morando em Nova York nessa época. Com Carrie Coon, que é o aliás, nem sei como é que faz. E aí você aprendeu com ele o Padi Tanlan ou... Padi. O Miman também. Eu aprendi uma forma de Badi, duas formas de Piquá e Tanlan. Então lá aprendi mais um pouco mais. Então, quando eu falo forma, não é só o Taolu, tá? Sim. São os formatos de treino, treino na almofada, o que você vai fazer, aí como é que... Tial, como é que você faz, aquela coisa toda, né? Então o Padi Tanlan, só pra gente localizar lá com... Padi Tanlan é uma escola que ensina Tanlan, vários estilos de Tanlan, Badi Chuan e Piqua. E Mizon também. Ele ensinava esses 4, mais o Chen Huleja. Entendi. E ele foi irmão de treino do Mestre Xi. Eles compartilhavam mesmo os professores. Isso. Olha. Muitos mestres em Taiwan. Miman era o que ele me ensinava mais. Miman. Então. Que legal. Chegou a aprender armas com ele também? Aprendi algumas armas com ele. Eu aprendi uma arma que chama Tandao. É um facão reto. Um facão reto desse tamanho. E agora, só que eu não sei te dizer pra você se pertence a algum estilo ou não. Eu aprendi a movimentação. Mas é um facão reto. É um sabre, né? Um sabre reto. Como se fosse um ninjatô. Você usava com as 2 mãos. Você usa e tem movimentos que você coloca ele atrás do antebraço. Então você vira e coloca atrás do antebraço e você faz ataque. Muito interessante essa arma. E aprendi com ele... isso é legal. Eu aprendi com ele um estilo que ele sabia, que era um estilo de leque. Chamava leques meihua. São 3 formas. Uma forma minúscula. Você
espirrou, já acabou a forma. A outra forma normal, como um pampô da vida. E a terceira forma, ela não acaba mais. Enquanto falamos, ela está continuando. Ela não acaba, é infindável. Mas é uma técnica só de leque, que veio de um amigo do Liu Yunchao, que era um dos professores dele, de Badi, que era, o nome desse cara era Wang Yaqiao. Ele era um agente republicano nacionalista, né, do Kuomintang. E ele era conhecido como o Leque da Morte. Uou. Que legal. Então, ele criou esse estilo de leque, ensinou o Liu Yunchao, e o Su Yuxian aprendeu do Liu Yunchao. Que bacana, hein? Eu acho que o Gil sempre comenta, né, que aqui no Brasil atualmente tem muitas escolas, né, de estilos, de linhagens de louvadeiro. Cita pra nós aí, Márcio, quais são? Tixim tá... 7 estrelas. Tixim tá em qual escola aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, a gente pode falar que tem algumas vertentes que era do Mestre Amaral, mas que seriam o Louva-a-Deus do Norte, como o próprio professor falou. Tixim tem o professor Léo, que é aluno do Sifu Samuel. Mas qual é o nome da escola? Da Brandon Lai, né? Brandon Lai. É isso. Você não sabia ou estava me testando? Não, eu tô querendo que você diga para a audiência. Chamada oral? Audiência. Tá. Aí tem a nossa, Brandon Lai, Meihua, Pong Lai, tem o professor Luiz, que é Li Feilin, que é Taiji Tanlan de Shandong, porque ele é de Hong Kong, que é completamente diferente. Bem diferente, que inclusive o mestre Xin ensina. Que vem do Chuchukai. Né? Chuchukai. Que vem do mestre Chuchukai. E tem Li Hongxue também aqui. Essa linhagem. Isso, tem exatamente. Isso. E tem o pessoal da Wutan também, que é Papu. No sul, né? No sul. Santa Catarina. Tem o Papu, que é o do Gustavo, isso. Que é da Utan. Moraes, o Jander. Que é? Taiji Meihua. Isso. Certo? Sundeal. Isso. Quem mais? Me ajuda. Falamos 5 aqui, pelo menos, né? Tem o Alam. O Alan. Né, no Rio de Janeiro. Isso, né? Verdade, isso. Do professor Antônio. Tem Roberto Cefas também, com Chougá. Peraí. Eu perdi. Do Louva-a-Deus. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o Alam, que ele é aluno, ele é discípulo do mestre Shampui. Do Shampui. E da Mimi Shan, que agora é ela que tá à frente do negócio. É Hualin, né? Hualin. Mas Hualin é o nome. A linhagem. Louva-a-Deus. Aqui a gente tá falando do Louva-a-Deus. Só Louva-a-Deus. Não, eu sei, mas não é o nome da família, é o nome da linhagem. O Alum, o pessoal conhece como o Alum. O Alam. Né? Isso. Tem até o templo lá. Isso. Bonito. O que mais? Então tem Chougá, né? Que é o Louva-a-Deus do Sul. Isso, Chougá. E tem que a linhagem do mestre Ted Lai, né? Que é o mestre Ted Lai, tem 3 Louva-a-Deus lá. Tem o Louva-a-Deus do Norte, tem o Louva-a-Deus 7 estrelas, tudo do Hong Kong, que vem do Alex Tse, que ele é aluno do Alex Tse, e tem o Chougá. O mestre Marcos Ornô, quando esteve com a gente, ele falou também que ele, do Louva-a-Deus do Sul, né? Do Sul, né? Que ele... eu não vou me lembrar agora. A gente até ficou de fazer um outro episódio com ele sobre isso, especificamente sobre Louva-a-Deus. Que ele treinava, talvez seja Juk Lam. Acho que, se eu não me engano, é isso. São 3 principais Louva-a-Deus do Sul. Tem uma... A gente tá falando de Louva-a-Deus, né? Tem uma... Eu não lembro, acho que quando mais no início, no meio dos anos 2000 aí, quando eu comecei a treinar, tinha uma coisa assim, tipo, Louva-a-Deus, o estilo mais praticado no mundo. Eu não sei se isso Eu não sei se é o mais praticado, mas assim... É difícil dizer. Aqui, acho que talvez no Brasil, talvez já foi, não sei. Acho que já foi. Sabe o que acontece? O estilo mais praticado tem muito a ver também com o crescimento de alguns mestres que se tornaram grandiosos no sentido de despertar isso. Então você teve, por exemplo, Choy Li Fa crescendo imensamente, né? Tudo por conta do Lee Kuan Yew e do Tat Ma Wong. Né? Então você vê que o Choy Li Fa é muito praticado no mundo inteiro. E agora... você vê os mestres de Hong Kong de Choy Li Fa, eles estão expandindo absurdamente as suas linhagens, então, inclusive no Brasil. Então, eu diria para você que se a gente fosse pensar no mundo, estilos no mundo, sem falar de estilo, vamos falar de sistema.
sistemas no mundo, louva a Deus com certeza é um deles, Hungá, Choi Li Fa e Tai Chi. No mundo. Agora, se a gente pensar no Brasil, o Shaolin do Norte, que na verdade o nome não é Shaolin do Norte, né? Não sei se vocês sabem. O nome do estilo Shaolin do Norte é 10 Passos de Shaolin. Esse é o nome. O Shaolin do Norte é porque em algum momento, quando houve aqueles campeonatos da Academia Central nos anos 30, no final dos anos 20, alguém perguntou para o Kuyu Chan, que era o Palma de Ferro, qual é o seu estilo? Ele, meio para resumir, acho que não queria responder muito, Shaolin do Norte. Ele falou isso e isso acabou perpetuando, né? Por isso que existem muitos estilos que se dizem Shaolin do Norte, mas não existe um estilo que se chama Shaolin do Norte. Né? Existe uma escola Shaolin do Norte, que é a escola do Mestre Chan, que é de onde ele veio, só que o nome do estilo é 10 Passos de Shaolin. Existe um outro Shaolin do Norte que o pessoal chama também, mas é o Shaolin Chanquan. Que aí são fragmentos de vários estilos agrupados, assim como por exemplo, no Templo Shaolin. Você fez, inclusive, uma pergunta para alguém que eu não me lembro quem é agora. Falou, como é que é esse negócio do Templo Shaolin? O Templo Shaolin não tem o estilo Shaolin. Não existe o estilo Shaolin. O que existe é assim, o Shaolin do templo hoje agrupa minimamente 2 formas desse estilo, 6 formas desse, 4 daquele, 3 daquele, 3 daquele, e as armas. E é isso. Basicamente é isso. Não, mas eu vou puxar então essa coisa da árvore aqui, porque o professor falou uma coisa aqui nos bastidores, que você que nos acompanha sabe que a gente tem esse sonho de construir uma árvore genealógica dos estilos, dos sistemas e estilos de Kung Fu presentes aqui no nosso território tupiniquim. E ele nos disse aqui, revelou que ele tem isso. Que ele tem isso pronto, porque é uma curiosidade dele, que ele sempre foi muito interessado aí, pesquisou linhagens e tudo mais, e rolou um papo aqui nos bastidores sobre isso, né? A importância da gente saber, quando você vai procurar uma escola, se vincular a um professor, a um mestre, de você minimamente tentar entender ali qual é. Você treinou com quem? Quem é o seu professor? E o professor dele foi quem? E etc, para você minimamente criar essa árvore e essa entender referência, né? E ter essas referências, né? Isso é entender com quem você está se conectando. Exatamente. E eu não me refiro a avaliar o professor, mas entender que está se conectando com toda uma tradição. Sim. É lógico que isso não invalida quem não tem. Você tem pessoas que não têm uma linhagem, mas a pessoa fala, olha, esse estilo eu criei. Tá bom. Beleza. Mas se ficar claro que você criou isso, e as pessoas souberem disso, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso. O duro é você treinou com o mestre Pan La Pe, e aí mas o mestre Pan, ele tá sempre na China, sabe? Aí é complicado, né? Mas, professor, tem outra coisa engraçada que às vezes eu já vi isso em site de algumas escolas, que cita o mestre Pan La Pe e diz que o mestre Pan La Pe viveu em Chanjiagou, por exemplo. Exato. Mas esse estilo não existe em Chanjiagou, entendeu? Aí essa então você ainda tem esse tipo de coisa. É triste. Ou seja, além de criar uma narrativa falsa, você ainda coloca na narrativa lugares que são tradicionais de um outro sistema que não tem a ver com o seu sistema. Exatamente. Entendeu? É o Ben-Hur, né? É o Ben-Hur. Tava acontecendo um negócio, vou botar um romance aí no meio, tá tudo certo. Você não sabe se é real ou não, mas beleza, vamos que vamos. Mas você sabe que isso aqui, quando a gente hoje estuda a linhagem de Shaolin, do templo Shaolin hoje, vou estudar. Então você vai, monge Tashi, Xaxalá, 37ª geração sucessor. Legal. Só que tem uma coisa. Shaolin e Wudang, por exemplo, foram lugares que ficaram à mercê, foram abandonados por diversas ocasiões na história. Então não tem como você manter uma linhagem sem nenhuma quebra desde do Imperador Amarelo. Não tem. Mas não vai acontecer. É óbvio que por exemplo, que essa história é legal. Quando aconteceu o retorno dos estilos para o Templo Shaolin, que aconteceu essa movimentação também nos anos 80, o mestre Wong Jackman foi contatado pelo governo chinês para olha, você consegue trazer o estilo Shaolin do norte, que é o 10 Passos de Shaolin, de volta para cá? Eu consigo, mas meu nome vai estar na linhagem?
qual é a sua linhagem? Esse. Aí tinha um cara republicano no meio. Que era do Kuomintang. Ah, não pode. Aí foram falar com quem? Com o Mestre Chan. Vieram contratar o Mestre Chan aqui no Brasil. Falaram, Mestre Chan, o senhor poderia, por gentileza, voltar? Daí o Mestre Chan falou, tá bom. Mesma coisa, parecia que eles tinham combinado. Mas meu nome vai estar na linhagem? Então. Não vai dar. Porque você é da mesma linhagem. Sou? Não vai dar. Mas você tem que ter amor. Não, peraí, não é assim não. Se eu for ensinar, eu preciso, né? Eu quero honrar os meus mestres. Então a resposta do Mestre Chan falou, não quero fazer. Como outros professores, outros mestres dos Estados Unidos fizeram. Então vários desses estilos que você vê hoje no Templo Shaolin, eles foram retomados e as linhagens foram quebradas. Elas foram refeitas. Então não dá muito para você... ok, é essa linhagem, sou dessa. Não, desconfie. Não faz sentido. Não faz sentido você manter esse discurso, entende? E tem algum lugar que isso é documentado, que tais mestres retornaram ao Templo Shaolin, escrito? Márcio, acredite você, contrariando os documentos do Templo Shaolin ou documentos do Templo de Wudang, que às vezes o Wudang é um pouco mais sincero com isso. Sim, isso não só existe em documentos dos templos de Wudang, porque não é um só, são vários, né? São vários, mas todos eles são mais ou menos da mesma escola hoje. Né? Você tem hoje 5 grandes linhagens de Wudang, né? Mas as 2 principais são Sanfan, que você tem o Leandro Molina aqui, e você tem um outro menino que eu esqueci o nome, Sorocaba, e outro que eu esqueci o nome, que é em São Paulo. No Tatuapé, que a gente gravou, a Elcio. Isso, Elcio. E o Xuan Wu, que é uma outra linhagem, que é de um outro, mas You Xuande é o nome desse mestre. Muito bem. Mas neles você tem não só documentários feitos pela TV chinesa que demonstram isso. Aquele Lu Zijian que eu falei para vocês, de 118, ele foi um dos introdutores, só que ele introduziu o Pakwa em Wudang, porque não tinha Wudang, não tinha Pakwa em Wudang, era o Bapanjang, era o estilo que deu origem ao Pakwa. Então ele introduziu o Pakwa em Wudang. Como, por exemplo, se a gente parar para pensar, a Wudang deveria ser algo parecido com o Tai Chi. O Tai Chi de Wudang deveria ser algo parecido com o Chen. Não é antigo? Aí você olha lá, mas parece Yang isso. Parece esportivo. Por que parece Yang? Porque o mestre que reintroduziu o Tai Chi, ou que introduziu o Tai Chi em Wudang, era Guo Gao Yi. Guo Gao Yi é um dos alunos na linhagem de Yang Jianhou. Não Yang Shenfu. Yang Jianhou. E aí, então é Yang. Então não é antigo. Então é mais moderno, né? Mais contemporâneo. É isso. Nossa, é muito interessante. Às vezes o meu mestre, ele estava ensinando algumas técnicas, principalmente um dos bastões que a gente ensina. Às vezes ele falava, esse não faz na frente de monge Shaolin. Não tem mais lá. Isso. E não tô nem falando isso falando mal de quem ensina algo do Templo Shaolin. Muito pelo contrário. Mas é por conta dessa coisa histórica mesmo, né? Que em algum momento cessa e que em algum momento volta. Sim. E quando volta, não volta do mesmo jeito. Exato. Né? Exato. Então, mas é o que você falou. Não tem problema nenhum de você fazer uma linhagem que não seja completa ou de você fazer um estilo que não seja nem Kung Fu. É um estilo criado. O estilo do besouro verde. Tudo bem. Não tem problema. Desde que, primeiro, seja sincero com isso. Segundo, que ele tenha no mínimo de base, algum tipo de base. Hoje, se você vê os atuais monges Shaolin, poxa, eles treinam bastante, eles treinam muito. Sim. A capacidade de executar aquilo, o que eles fazem não é simples de fazer. Sim. Então não dá pra você desmerecer realmente o que eles fazem. Pode ser algum. Entretanto, é algo mais moderno, com visão moderna, visão mais Mao Tse Tung do que uma visão mais Kuomintang, né? Uhum. E até porque a gente... Bom, vou fazer um merchan aí. Onde que tá a live que a gente fez do Templo Shaolin? Foi em qual? Tá no canal. Nesse canal? Então, Instagram. Vejam no Instagram aí. Instagram do Tigres. Mas então, até fazendo um merchan aqui, vejam aí no canal, tem uma live que a gente fez direto lá do Templo Shaolin.
ao vivaço com participação do Chifu Luiz Melo. Com um trecho que é sobre isso que eu quero falar. Mas antes com um trecho da apresentação lá, eu ia falar show. É um show, né? Show dos monges lá. E tem 2 vídeos que a gente fez no Templo Shaolin. Um mais sobre a parte do templo mesmo e um sobre a subida na montanha até a caverna lá onde o Tamo teria ficado ou ficou 9 anos. meditando 9 anos, né? Mas o que eu queria falar é isso. A gente vem do show lá tem uma aparência até mais de Wushu olímpico, Wushu moderno, né? Então já dá uma pista aí dessa reconstrução da linhagem, isso, né? Talvez a gente devia fazer um episódio só sobre o Templo Shaolin pra gente conversar sobre... Porque, de novo, isso não invalida nada, mas reconhecendo o que é o Kung Fu que tá presente hoje lá, né? Eu acho que o ponto é esse. Se você olha se você tem o tempo de analisar uma arte marcial e tem condição de melhorar alguma técnica, alguma sequência por conta de uma aplicabilidade maior, não vejo problema nenhum. Mas é uma modernização que precisa ser entendido como uma modernização, precisa ficar claro que é isso. Porque também não pode inviabilizar aquilo que era. Porque aquilo que era também funciona. Não, e a gente não sabe o que eles treinam também. Exatamente. Lá. Exatamente. Porque eles podem ter um time de apresentação, por exemplo. Exatamente. E tem, né? E tem. Mas é importante ter também, né? Sim. Porque realmente... E o time de apresentação é isso que a gente viu, né? É show, né? É show. Então, exato. Pode ser ser isso, que... né? Exato. O público mais leigo, assim, que vai assistir, quer... Sim. É o que a gente via na poltrona. Exatamente. É voar, entendeu? Saltos e tudo mais. Os caras quebrando barra de ferro na cabeça. Tudo bem. Tortando a lança na garganta. Talvez seria legal a gente fazer um episódio só sobre... Fazer uma discussão sobre o tempo, entender... Porque acho que todo mundo... Não sei hoje em dia, mas acho que pelo menos da nossa geração, assim, todo mundo ouviu histórias do templo ou assistiu filmes e entendeu o que... Não, acho que basicamente todo mundo tem aquela máxima do que o Kung Fu nasceu no Templo Shaolin. Né? E que a gente sabe que não é bem assim. Não. Né? Mas acho que muita gente tem isso. Até pelos filmes mesmo. Né? Então acho que é legal. É um tema que eu acho que pode ser bem interessante. Mas vejam aí os vídeos. Vale a pena. E assista também Templo Shaolin 1 com Jet Li. Vale muito a pena. Muito bom. Legal. O terceiro também. Eu ia falar. O terceiro também. O terceiro é legal. O 2... Não. O 2 eu achei um monte de... mais ou menos. Aquele monte de taolu esportivo lá naquele cenário que neva, sabe? Vai mudando as estações. Eu acho tão legal. O primeiro eu acho que é o... Mas ele é um filme chinês, né? Do palácio que eles vão visitar lá o imperador e estão todos eles fazendo a dança do leão e ali... Eu acho que essa sequência muito legal. Mas ele é chinês, então o público tem que ter um pouco essa... Se ficar muito no hollywoodiano e tentar olhar para o chinês, você não vai gostar. Então você tem que cuidar. Você tem que ter a cabeça aberta para poder, né? Exatamente. Mas outra coisa que eu comentei também dessa apresentação que está na nossa live é que eu acho que quando a plateia vai assistir uma apresentação no Templo Shaolin, eles querem ver essa coisa mais da performance mesmo, né? Do plasticidade, salto e tudo mais. E aí tem lá os números de ticum, de lança, e tem aquele clássico da agulha no vidro que estoura lá a bexiga do outro lado. Então essas coisas que botam na nossa mente essa coisa mais fantástica de uma habilidade que você pode adquirir com treino constante, árduo, que era a máxima dos filmes da Poltrona R, né? Justo. Que era isso. Justo. Quanto mais você treinar, mais habilidade quase sobrenatural você vai adquirir. Por isso que quando a gente assistia os filmes, eu queria aprender a voar. Eu achava que era possível. Eu também. Fui pra academia, falei, eu vou lutar com a minha espada ou com o meu nunchaku aí, ó, no ar. Nunchaku. Com o nunchaku é ótimo. Às vezes a gente vê algumas coisas assim, que você fala, opa,
tem coisas estranhas aqui. Então, eu tenho experiências do mestre Chan, por exemplo, que ele mesmo... Uma vez ele fez um negócio, ele olhou e falou assim, você viu? Falei, vi, mestre. Vou tentar fazer de novo. Aí meio que saiu um negócio sem querer, assim. E teve vezes também que ele... Tem um professor nosso, que é o Phantom, que é de Minas. Sim. Ele acertou o Phantom à distância. O Phantom caiu, ele levantou, ele começou... Aí ele foi lá e apertou uns pontos, assim. O mestre Chan era muito safo nisso, né? E aí o Phantom voltou. Mas ele tinha umas coisas que às vezes ele mesmo desconhecia que tinha. E o Wan Te-chan também. Já vi o mestre Wan Te-chan jogar o cara longe com o joelho. Então, assim, tem coisas, tem umas coisas assim a mais, mas também não pode, né, achar que... Se a gente pensar que a gente está, além de mobilizando intensamente o corpo físico, músculo, tendões, circulação, respiração, sangue e tudo mais... Além disso, a gente está mobilizando muito o Qi. O Qi, a intenção. Exatamente. É isso. E aí, quando você treina isso, treina, bota a intenção... Assim, a gente não vai sair fazendo Hadouken aqui, né? Mas você desenvolve coisas no seu corpo que vai para essa dimensão que a nossa mente não consegue... Exato. Compreender. E aí a tendência é dizer, não, isso não existe. Exato. Claro, tem vídeos que a gente vê na internet, os caras fazendo... E aí derrubam uma fila inteira. Isso. Entendeu? Os caras saindo pulando, que nem canguru. Que é isso? Mas que existe algo que é desenvolvido a partir sem dúvida do treino, existe. E é até perigoso falar isso, né? Porque quando a gente fala isso para um aluno novo, principalmente quando você tem uma situação, por exemplo, de programas ou de competições, né? De Muay Thai com não sei o quê, e aí você não vê muito gente de sandal ou de Kung Fu entrando, aí quando entra... Aí os caras fazem questão, né? Põe o Xu Xiaodong com um mestre de 400 anos que nunca deu um soco e fala, não, Kung Fu é essa porcaria. Não é, gente. Kung Fu tradicional? Kung Fu não serve pra nada. Não é. Mas é uma questão de quanto você treina realmente, o que você quer, né? O que você quer pra isso. Sabe exatamente, é o objetivo, né? Porque é isso. O time de apresentação de show também tem essa mesma disciplina, com outro foco. Exato. Botar dinheiro no tempo, dar continuidade. Há uma série de coisas que tem lá que não são um show. É isso. E sobretudo dá para audiência isso. Entendeu? Sobre a audiência. Não, e coisa de nossa. Uma impressão que eu tive lá, eu não sei se é verdade, porque eu talvez, como estava no inverno, não é uma época com tantos turistas. Mas me parece que a coisa é toda feita para turismo interno da China. E tinham poucos estrangeiros. Tá. Então é uma coisa de chinês para chinês. Também é bom entender isso, né? Posso explicar se você quiser. Existe uma... O chinês, ele tem um desconto. Ele tem parte... A gente não tem o ticket de refeição? Então isso foi um amigo meu que me disse, tá? Que mora na China. Ele falou assim, alguns chineses têm uma espécie de um ticket que dá uma espécie de desconto para viajar internamente. Porque como eles não viajam para fora, então o que eles fazem? Turismo interno. Então eles promovem muito turismo interno. Todos os lugares que você vai, esses lugares maravilhosos, com esses rios azuis que tem, com essa água cheia de cobalto maravilhoso, é tudo cheio de chinês. Por conta dessa facilidade que eles têm. Enquanto eles têm dificuldade com outras coisas, eles meio que compensam com algumas destas. Então, eles têm 2 férias por ano, só que são 2 férias controladas de 8 dias. Então é esse tipo de situação que acaba tendo. Né? Interessante, né? Mas nós assistimos um show lá, aquele noturno, lembra? Como se fosse uma ópera, assim, uma encenação foi muito longa. Legal. Aonde? Muito legal. Lá, no Templo Shaolin. Do lado, né? Não era exatamente... meio do lado, assim, mas... Era um teatro passava gente até voando só, assim... Narrando a história do templo. E tinha uma montanha de fundo. Não era... E era noite, só que tinha uns cabos que você não via. É isso. Passavam uns caras voando, bezerrinho embaçando lá. Cara, o diretor bem legal. do Herói, o Zhang Yimou,
ele fazia umas peças, não sei se não é... Então, por acaso cara, não é bem legal, assim. Muito legal. Não sei. Entendeu? Só que você não tem que... vou aqui, vou ver agora o mesmo Kung Fu que eu ensino. Não vai ser igual. É diferente. Isso às vezes é difícil de explicar, né? Entendeu? É diferente. Então você tem que ir... Do mesmo jeito que você vai andando lá na época do campeonato, lá daquele do templo, cara, você vai andando pelas ruas, milhões de pessoas, sei lá, quantas mil atletas fazendo demonstração nas calçadas, assim. Não, é Kung Fu moderno? É moderno. Mas é legal pra caramba de ver. Sem dúvida. É muito legal. Cara, quantos quilômetros tinha aquilo lá? Uns 10 quilômetros? A van inteira, aquela avenida principal, cheia de escolas. A calçada. Cara, não sei, deveria ter uns 7 ou 10 quilômetros assim. Ônibus. Cara, a calçada inteira de gente fazendo demonstração pra você. Cara, como que os caras conseguem? Cara, é muito legal. Muito legal, entendeu? Mas não é esse Kung Fu que a gente vê num filme antigo, que a gente... É diferente. É diferente. Agora, Márcio, isso que você comentou, a gente não vai encontrar o mesmo, mas, cara, é tão bom quando a gente sai daqui e vai lá pra Taiwan, por exemplo, e vê os caras fazendo Chifão Pachu. Sim. Ou vai lá para Tianjai-Go, os alunos vão e veem turma fazendo o Jai-Lu. A gente... Você vai pra sei lá, dá um alívio, né? Você vai pra Shandong, nós vai pra Qingdao, você chega lá, tem uns caras treinando, um baita Kung Fu legal pra caramba. Nossa, é muito bom. Isso. É muito... É gostoso. Dá uma ressonância, assim. Você se reconhece, né, nessas práticas. Por isso que às vezes o Kung Fu é complicado, porque às vezes alunos do mesmo professor acabam tendência, foi o que nós falamos, né? Tem uma tendência que é diferente do Karatê, por exemplo. Karatê no mundo inteiro. É o mesmo. É o kata, é aquele kata e vai ser aquele kata e não importa quem está fazendo, fazer aquele padronizado. O Kung Fu não. Mas até por questões de influência confuciana também, você vai imprimir um pouco daquilo que é a sua vivência. Então é natural que haja essa mudança, essa discrepância às vezes, né? Agora, professor, deixa eu puxar um outro gancho aqui. Eu vi que pelo teu currículo você tem também uma prática conectada ao Tai Chi, né? Sim. Tanto vertente Yang, na perspectiva do mestre Shan, imagino que você treinou. Também. O mestre Fábio, que te ensinou o estilo do Elder. O Elder. Do mestre Elder. Depois você treinou o estilo Shan também. Sim. Enfim, eu queria que você falasse um pouco dessas experiências e que encontros você fez entre esses sistemas diferentes. Tá. Que conexões você conseguiu fazer a partir dessas tuas vivências aí? Essas conexões eu fazia durante a prática, inclusive, porque eu tentava comparar uma coisa com outra no meio da execução. Falar, isso aqui é assim, então aqui eu tenho que mudar, aqui eu tenho que fazer, sabe, essas nuances. Então, por exemplo, quando eu comecei com o estilo do Mat Sung Kuen, que veio com o Elder, que depois ele mudou, ele foi para a vertente 24, 42, 48, então ele acabou largando o estilo do Mat Sung Kuen. Porque você sabe com quem o Elder treinou? Com o mestre Lalo. Com Lalo. E aí, então assim, ele acabou optando, né? Não sei quais são ele acabou optando pelas formas mais modernas, que talvez fossem mais fáceis, mais atraentes, não sei, de alguma maneira, né? Porque é muito mais fácil que a forma do mestre Ma, que ela é realmente mais, né? Mais tecnicamente ela é mais, parece que ela está travada, ela não é, mas parece que ela está travadinha, né? Mas assim, o ponto são nuances muito diferentes, porque o mestre Ma treinou com Yan Shenfu. Mestre Liu Palin treinou com Yan Zhenfu. Mestre Chen Manqin, dos Estados Unidos, treinou com Yan Zhenfu. Então são 3 referências diferentes, mas... E cada um faz de um jeito. Cada um faz de um jeito completamente diferente. Então, é interessante você entender o que é um chicote para cada um deles. Por exemplo, o mestre Wan Te-Chan foi o introdutor do estilo Li, de Li Huidong. E o estilo Li é um estilo que você, normalmente, ele treinava na juventude dele embaixo da mesa. Ele fazia a forma embaixo da mesa. Sim. Super abaixado, super agachado. Então, completa. E ele vem do Yan. O estilo Li vem do Yan. Então, é muito diferente. É muito diferente. Então, qual que era a minha intenção em fazer tudo isso, né? Porque eu pratiquei em momentos diferentes, né? Esses Tai Chis todos, né? Não foi tudo junto, né? Em momentos diferentes. Mas cada um me ajudou a melhorar a minha
percepção daquilo que deveria ser feito. Porque acho que o mais complicado no Tai Chi é você ter aquela continuidade, né? Você não fazer o movimento em frames, né? E pá, aí você vem pra cá, não, aí você vem... Não, fazer um negócio mais fluido. Então, essa fluidez, né? Você conseguir conquistar a fluidez com a plástica e tentando imprimir ou sentir ou perceber os canais de energia, que isso é muito complicado no começo. Você está tão preocupado em saber qual é o próximo movimento e a coisa não flui, que quando a coisa começa a fluir, a forma perde sentido, inclusive. Você vai fazer qualquer coisa, e qualquer coisa que você fizer faz sentido, né? E a forma te leva, né? A energia te leva para o próximo movimento, seja ele aquele ou não. Isso que eu achei mais interessante. Então, essa nuance dos vários me levou para esse... Muito legal. Agora, duas outras perguntas aqui. Pela tua pesquisa, eu imagino que você deve ter pesquisado isso, ao que você atribui que, uma vez que o Yang Luchan foi acolhido pelo clã Shen, pelo Shen Shen, e a partir disso ele desenvolve o próprio estilo de Tai Chi. E se a gente pensar... Hoje, como eu vim do estilo Yang também, eu enxergo no estilo Yang movimentos da Lao Jia Lu. Eu consigo reconhecer, falar, isso aqui é aquele movimento da forma longa. Esse, eu consigo fazer essa conexão. Mas para uma mente mais iniciante, talvez não seja possível fazer essa conexão. Mas eu consigo fazer. Mas a minha pergunta é o seguinte: você encontrou na tua pesquisa algo que explique por que o estilo Yang foi para esse caminho mais, digamos assim, mais suave, e o estilo Shen ainda manteve essa coisa de... Perfeito. Na Lao Jia Lu, ela é mais fluida, mais suave, mas ela tem momentos que o fadinho aparece. Na execução da forma longa, do estilo Yang, a gente não tem esse momento. Pelo menos nessas linhas que você mencionou. A gente não tem isso evidente. Dessas linhas. Entendeu? Dessas linhas. O problema é dessa linha. Porque quem foi o culpado... Vou falar que o culpado foi Yan Shenfu. Porque o pai dele e os demais... Se você olhar o estilo que eles fazem, os antecessores, os filhos de Yan Luchan, né? Quando você pega os filhos de Yan Luchan fazendo as formas originais deles, porque cada um criou sua própria versão. Yan Fan Ho morreu rapidamente, então praticamente não teve relevância, né? Mas Yan Jiang Ho e Yan Pan Ho, que hoje você tem dois estilos de Yan Pan Ho, o Yan Pan Ho e o Quanping. E você tem o Jiang Ho. Quando você pega eles fazendo a forma original, que eles têm a forma original do Yan Luchan, que é a forma Lao Jia Yang. Ela tem pulo, ela tem salto, ela tem fadinha, ela é rápida, ela não é feito lenta. E aí, quem é que traz para popularizar isso? Yan Shenfu. Yan Shenfu, ele ameniza os movimentos para expandir a prática. Então ele expande a prática no momento que você... quem quer lutar, vai lutar. Mas você que não quer lutar, você vai aprender também. Então ele começa a expandir para a China inteira. Por isso que ele teve milhões de alunos. Mas olha que interessante. Não quer dizer que ele não tinha o Fadin. Mas muito provavelmente ele não ensinava para todos. Então ele amenizou a prática para todo mundo. Dá acesso. E aqueles 10, 12 que ele falou, vocês vão ser os meus tigres ou dragões, para eles ele ensinava. Por exemplo, você pega o Tui Shou do Chen Manqin, né? E ele é aluno de Yan Shenfu. Então ele tinha aquilo dentro dele. Você pega Liu Pailin. Liu Pailin tomou tiro de metralhadora nos 2 joelhos. Como é que ele levantava? Então, foi o Tai Chi, né? Foi o Tai Chi. Ele tinha Qiguns específicos, até de Kunlun, da linhagem de Kunlun. Mas ele relatava que o principal foi o Tai Chi. Ele fazia, lógico, né, do jeitinho que ele fazia por conta dessa lesão, que não era nem para andar. Mas ele conseguia. Então eles tinham essa nuance dentro deles, né? A base da arte marcial estava lá. É só que para que você vê na China hoje, né? Quando se você vai 3 horas da manhã, não tem nenhum chinês na praça. Às 4 também não tem, às 5 também não tem, mas às 6 começa todo mundo. Então às 6 vai todo mundo praticar o quê? Qualquer coisa.
Aí começa a aparecer as formas de leque. Suave. Começa a aparecer dança. Aí começa Tai Chi Kung Fu. Você já viu esse termo, Tai Chi Kung Fu? É dança. Né? E tem a intenção de ser plástico, de ser só movimento, nada mais. A ginástica. E tá tudo bem também. Sim. Né? Aí quem quer se aprofundar vai procurar alguém um pouco mais para esse lado, né? Para esse sentido. Faz sentido, não? Faz. Agora, voltando, pegando especificamente esse ponto do Fadin, você teve algum encontro com algum mestre do estilo Yang? Tive. Que o Fadin apareceu no Taolu? Tive. Fu Shen Yuan. Fu Shen Yuan, muito bom. Fu Shen Yuan. Me jogou longe. Muito bom. Jogou longe. E foi uma experiência incrível. É engraçado, né? Que você apanha do mestre, você gosta, né? Fala, que legal, me bate de novo, lá né? De Taiwan. O sobrinho dele lá. Eu apanhei muito lá. Era na recepção do hotel. Era Ian? Encontrei com ele, vamos tomar um café. Ah, você faz Tai Chi? Faz Twitch Show? Faço. Levanta aí. Nossa. Na recepção do hotel, a recepção desse tamanho aqui. Perfeito. E o recepcionista lá olhando. Pá. Perfeito. Então, Porque é isso, a gente fala do Tai Chi e eu sempre falo isso aqui também. O Tai Chi é uma arte marcial. Aí pra muita gente é incompreensível ser uma arte marcial, porque a movimentação é lenta e não sei o que lá. E até para alguns professores que ficam com a narrativa de que é uma arte marcial, só que você precisa treinar e ensinar como. Para você treinar e ensinar como, tem que suar a camisa. Entendeu? Tem que saber fazer um chute. Você tem um chute numa forma lá, sei lá, um Pailantei. Fazer de Se a pessoa nunca fez um Pailantei numa raquete, como que ela vai fazer um... Aí tem na minha visão, mas é isso como mesmo. artista marcial. Isso, certíssimo. É isso, mas aí exatamente. Tem um chute frontal. Entendeu? Não é só levantar a perna de qualquer jeito. Aí tem as outras... Como aí você tem vai as linhas... chutar pelo menos um aparador. Exatamente. Aí tem as linhas que vão assim... Tai Chi marcial. Entendeu? Aí aparecem essas redundâncias. Aí você cria dois grupos. Não, o Tai Chi e o Tai Chi marcial. Tudo bem, você pode ensinar o Tai Chi como na vertente terapêutica. Perfeito. Entendeu? E aí você tem, por exemplo, o trabalho que o mestre Liu Pailin fez no Brasil e na América Latina é impressionante. Hoje a gente tem Tai Chi nas UBSs graças ao trabalho que ele fez. E tudo bem, é isso aí. Então você entra já sabendo disso. O grande problema é o senso comum cristalizar que o Tai Chi é isso. E a gente pegar algumas escolas dizendo, eu ensino o Tai Chi é uma arte marcial. E você vai fazer a prática e cadê? Entendeu? Você sabe que o mestre Shen, ele tinha alguns... E o mestre Shen e o mestre Shen, Shen Kosu. Sim. Os dois tinham métodos com práticas específicas para o Tai Chi que mostravam onde estava o golpe, onde estava o movimento. E aí, é um movimento acelerado. Porque para que você faz lento? Para poder acelerar no máximo. Né? Tanto que os mestres de Tai Chi são chamados de punhos de raio. Sim. Então não pode ser uma arte marcial de aposentado. Né? Se for arte marcial, tem que ser uma arte marcial. Ela tem que funcionar. E aí é aquilo que nós já falamos. Separa os movimentos, fragmenta quais são, onde é que está o golpe e vai. Aplica. Várias situações diferentes. Aplica. E aí a coisa vai sair. Mas o ruim acho que é denominar, né? E é um método, né? Quando você coloca, por exemplo, não, aqui é o Tai Chi marcial. Eu acho que já errou. Não, mas... Eu ensino Tai Chi. E aí, igual se eu vou botar aqui, é o Kung Fu terapêutico. Eu preciso colocar isso. O praticante ia falando, olha, eu não quero lutar, não quero me machucar. É que tem um estranhamento, Márcio, eu acho, por exemplo. Quando algumas pessoas... Eu entendo o que você tem que fazer Tai Chi aqui, e aí faz o Tim Lee e fala, pessoal, vamos correr. Como assim? Eu vou correr no Tai Chi? Eu vim fazer, Deita aí. Abdominal. Errei a academia, entrei no CrossFit. Abdominal. Agora vamos chutar. Agora agarra o outro e tira o outro da base. Você fica lá sofrendo. Agora vamos fazer um UDI. Vamos fazer chance com. Então você dá você quebra um paradigma. Pô, mas não foi isso que o meu médico geriátrico mandou fazer. Isso. Não, e para algumas pessoas, sobretudo os mais velhos, que se dispõem a fazer, eles acham barato. Sim. Porque aí botam eles no lugar assim, nossa, eu consigo, eu ainda tenho
tônus para correr um pouquinho. Eu ainda tenho capacidade de cardio aqui de fazer uma corridinha de 2 minutos. Isso dá uma... E é interessante isso que você falou, porque é o preconceito de quem está mais velho, justamente são geralmente eles que querem mais isso do que os... É muito interessantíssimo isso. Então você mexe um pouco, você tira desse lugar comum e bota ele num lugar assim. É possível fazer ainda. Claro que não dá pra você ficar fazendo. Sim. Não, no dia que eu ver minha mãe correndo aí com você, eu quero só ver. Não, e dá pra tirar do lugar do Tai Chi também, porque de vez em quando tem alguma moda aí. Primeiro foi um negócio de boxe executivo. Isso não descaracteriza o boxe, né? Tem outras Muay Thai que, tipo... Ah, não, você faz... Boxe executivo não pode socar na cara. Não, o boxe executivo ele tá de gravata. Tá de gravata. Na cara não pode. Você acha gravata. Tem uns que é tipo uma aula de aeróbica com movimentos de boxe. Não tem nem... Aerobox. Aerobox. É isso, então... Quer dizer, Não, mas eu vou inventar o Tai Chi Pilates. Tai Chi Pilates? Eu posso ficar deitado. Pilates. Mas também tem... Sabe que é o problema também? É a falta de conhecimento, né? E falta de curiosidade também. Porque você pode não tem problema você não saber, mas... Poxa, com a internet que a gente tem hoje, vocês se lembram. A gente só tinha aqueles VHS que vinham daqueles mestres, vinha aquele George Shu, que tinha aquela coleção dos anos 80, que vinha o Fu Zhongwen, né? Aqueles mestres antigos aquilo era o nosso acesso. Hoje, você tem, as pessoas não vão atrás para saber o mínimo. E o mínimo é que, de repente, vê um site, vê outro, vê 5. E às vezes a mesma coisa está escrita num, está escrita no outro. Não, e além dos VHS, a gente tinha as revistas, né? As revistas. Tinha Impacto, Combate Esporte. Não, mas hoje tá muito fácil de você pesquisar. Se você bater no YouTube, você acha lá sobre Tai Chi. E o pessoal compara muito com yoga, né? Mistura muito com yoga. E a yoga também se perdeu nesse caminho também. Que ela deixou de ser aquilo que ela é para virar um negócio. E aí o pessoal faz meditação com o joelho acima do umbigo, assim, aí fica assim, ó. Não adianta. Tá tudo, a técnica tá equivocada. Então, assim, não dá. Professor, deixa eu puxar um outro papo, porque eu tô sentindo que você é quase um historiador aqui, um acervo vivo, uma enciclopédia. Gostaria de sê-lo. De Wushu. Vamos voltar numa coisa que você falou no primeiro episódio, quando você trouxe o Shen Wanting à baila aqui, e trouxe também o mestre Chan, com quem você treinou aqui na USP. Que ele é um grande pesquisador também, e a gente sabe por fontes seguras que ele tem um livro antigo, que é um livro antigo, um manuscrito, enfim... muito importante para o desenvolvimento do estilo Shan de Tai Chi. E por que eu estou falando do Shen Wanting e desse livro? Para trazer para a gente, aqui para o nosso papo, uma outra figura importante, um outro militar importante, que é o nome dele me veio... General? Titiquan. General Titiquan. General Titiquan, que inclusive há uns bons meses atrás tinha um filme no Netflix chamado Deus da Guerra. Se você não assistiu, assista. Vou botar na minha lista. Deus da Guerra. O General Titiquan é atribuído a ele foi uma grande inspiração para o Shen Wanting. E me parece que o mestre Chan da USP tem esse manual escrito pelo General Titiquan, que além de falar de estratégia de guerra, tem alguns movimentos que ele praticava com finalidades de luta que aparecem nas Laujas, tanto Ilu quanto Arlu, né? E, curiosamente, tem um outro dado interessante, que é esse general também tem uma conexão com o Shandong, de ter vivido ali em Ponlai, enfim. E a gente já pirou aqui, Márcio e eu, falando, cara, esses caras devem ter trocado técnica. Essa galera do Louva-a-Deus com essa galera que depois vai dar o nome ao Shen Chi, entendeu? Então, eu não sei se no teu
processo de pesquisa, você encontrou alguma evidência dessas coisas que eu acabei de falar aqui? Não exatamente com essa estruturação que eu fiz, mas mesmo que seja solta, assim. Eu acho que seria interessante. Evidência difícil. O que tem é uma conversa sobre isso, né? Conversas. Você tem os 3 grandes irmãos. Titiquan era um deles. E eles são influenciadores, inclusive, dos exercícios militares. Sim. De onde Shen Wanting tirava, né? E foi nessa época, inclusive, que Shen Tuan, que era um médico taoísta, cria o que a gente chama de Yin Yang, que é o emblema, que na verdade o nome do emblema é Tai Chi. Né? Então ele foi mais ou menos na mesma época. Eles são influenciadores do exército, mas então os exercícios militares que Shen Wanting treinava vinham de Titiquan e vinham dos outros 2 irmãos também. E eles tiveram influência também em Shaolin em algum outro momento, até porque Chen Jiagou é do lado do templo Shaolin. Então teve influência também. Mas para dizer para você que eu tenho evidência, eu não tenho não. O que eu tenho, assim, existem relatos diversos da existência dessas pessoas nessa linhagem de alguma maneira, mas não como uma arte marcial. Sim, não como um sistema. Não como sistema, mas com exercícios de guerra. Métodos de luta e tal. Então, por exemplo, da mesma maneira que você tem eu vou falar de outro Didi, que é o Didi Ke, né? Que é da mesma maneira como ele teria sido encontrado o manual de Yu Fei sobre lança, né? E desenvolvido a técnica de lança. E sobre isto, ele inventou o Xin Yiquan. Da mesma maneira, então, o que existe de Titiquan seriam os manuais de espada. Espada e um Chao Ti. Chao Ti e espada. Então, é isso que se relata, que seriam os exercícios paramilitares para o fim de espada e o fim de Chao Ti, que é o Swai Chao, né? Teoricamente é o Swai Chao antigo, né? É que quando a gente, te ouvindo aqui, quando você traz essa informação do Titiquan desse método de luta corpo a corpo, isso é algo que está muito presente, sobretudo nas famílias, né, na tradição Shen, que estão na Vila Shen, né? O meu Shifu Zichan traz isso muito forte, o próprio primo Chen Bin traz isso muito forte Então você começa a treinar em dupla pelo Tui Shou, passo fixo, andando, e aí grande deslocamento e tudo mais. E depois o sistema de luta vai para essa dinâmica muito presente nesse manual, né? Que de agarrar, parecido com o Swai Jiao, é isso? Que lembra. Não é a mesma técnica, mas que exatamente. Para um leigo. Lembra um pouco. O Chao Di, quando ele nasceu para lutar contra os persas e contra os mongóis, porque eles usavam capacetes com chifre. Então a ideia era pegar esses capacetes e torcer. Então ele nasceu assim. Os mongóis transformaram isso em algo, né, tanto que a dinastia Yuan, que é a dinastia mongol, né, ela se pautou nisso, porque eles derrubavam os chineses que com aquelas armaduras pesadas não conseguiam levantar e acabava ali. Eles simplesmente derrubavam. E esse Chao Di, que a gente está falando da Vila Shen, ou do Tai Chi como um todo, ele tem muito mais a ver não com um sistema de agarre para derrubar, mas com um sistema de entrar e derrubar. Né? É um sistema de rasteira, um sistema de... Né? Não necessariamente subir o cara em cima das tuas costas, não de projeção. Entende? Por isso, além da rasteira, a gente usa muito ombro, sabe? O corpo inteiro, a lateral. Perfeito. Enfim. Agora, ainda sobre o Titiquan e Louva-a-Deus, o que você encontrou aí nas suas... Então... Que comentário? Não é confiável. Não é confiável o que eu escutei. Eu acho que não... Não tem... Não me parece ter relação. Não parece ter uma relação. Não me parece. Não me parece. Tudo que eu escutei... Porque foi tão dispare o que eu falei... E assim, parece que não. Porque se a gente acreditar em tudo que a gente leu, em tudo que falam pra gente, fica complicado. Então, é melhor que você escute de fontes diferentes a mesma história, e você fala, opa... Então, mas... Né? E aí você vai. Mas eu não encontrei nada de Titiquan com o Louva-a-Deus. E aí, quando você começa a ler, se aprofundar,
você vê que às vezes as datas não batem muito. Exatamente. Puxa, mas essa história aqui tá se falando de 1700 e pouco. Pô, mas esse cara aqui tá em 1800? Não, caramba, 120 anos? O que eu ia fazer era se o Wanlan era contemporâneo. De quem? Do general de... Quem? O Wanlan e o general, a gente falou disso com o mestre Xi. Acho que eles são mais ou menos da mesma... época. Da mesma época? Eu acho que não. Eu acho que tem uma geração antes. Eu acho que tem uma geração depois, hein? Ao contrário. Desculpa, tô juntando Chen Wanjin, eu tô trazendo Chen Wanjin, Titiquan e o Wanlan. Então o Wanlan seria mais novo, né? Mais novo. E não teoricamente então, seria difícil ter rolado esse por isso. encontro. É isso que eu queria entender. É exatamente aí que cabe. Por isso que de repente a história pode ser... Agora, Shandong, a gente sabe, né, que é o local das artes marciais na China. Tem 60 artes marciais vindas de Shandong. Não é só o louva-a-Deus. Então, você tem influência de todos os lugares, inclusive da Mongólia. Então, assim, é um local que a gente precisa estudar bastante. 1609. Quem? Nascimento ou morte? Wanlan. 1600. 1600, vai. 1609. Que é o 9? De repente, 9 anos... Pode ser. É outra geração. Não, outra coisa que a gente não citou foi o Tompei, né? Tompei. Eu nunca tinha... Eu pelo menos não lembrava de ter ouvido... Esse termo. Esse outro termo que eu não... Como você pode repetir? Posso. Honton. Honton Tompei. Ele é chamado hoje de Honton Tompei. Antigamente era só Tompei. Mas você tem várias vertentes de Tompei. Então, teoricamente, o Tompei teria sido criado por Titiquan. Entende? E aí isso virou um exercício que se misturou depois com Pao Tsui. Que é uma técnica diferente, uma técnica de Fadin mais evidente. E aí isso foi migrando pro lado militar, isso acabou descendo para o templo Shaolin de um jeito, para o Wudan de outro jeito, e as coisas foram começando a mudar. O ponto é, quando isso chegou para em Wudan se praticava o Tompei militar, mas não exatamente do mesmo jeito que se praticava dentro das forças militares. E quando você ouve a entrada da dinastia Qin, a dinastia Qin vem e pergunta, ela entende quais são os locais que podem agir como possível levante popular. Quem poderia liderar levantes populares contra o meu governo? Shaolin é um deles, Anmei é outro, Wudan é outro. Não é só os templos, existem outras famílias. Então todo mundo é perseguido nesse momento. Então todo mundo foge, sai dos templos, as famílias se mudam de lugar, mas elas continuam secretamente a aprender esse tipo de arte marcial. Titiquan é 1528 a 1587. Então, ele morreu em 87? 1587. 100 anos antes. E Wanlan, 1609, nasceu. Então, Não bate. Se falasse que tem influência, então já não... Não, pode até ter. Pode até ter. Você tá falando que ele é anterior, pode até ter. Sim, mas tô falando se eles se cruzaram. Se cruzar, não. Só do jeito que aparece no retroceder, nunca render-se jamais. Exato. Daquele jeito, sim. Excelente. Trazendo ele. Excelente. Sonho. Lidaiká. Trazendo assim, pode. Mas muito bom, professor. Perfeito. Papo bacana, viu? Muito... A gente tinha que juntar o professor Vinícius junto com o professor Samuel. Tem que juntar o professor Vinícius com o professor Samuel e com o professor Plínio Tsai. Putz, o Plínio é excelente. Eu ia dar 20 episódios, cara. Dá uma live. A gente ia ter um ano, uma temporada aqui. O Samuel, você tá falando da Brenda Mendonça. O Samuel, eu não posso falar porque o Samuel é meu irmão de treino. Eu tenho um carinho por ele incrível. E todas as festas de fim de ano, por exemplo, no Luiz, ele tá lá, eu tô lá, a gente se encontra de novo, graças a Deus. Um negócio maravilhoso. E o Plínio foi o cara que me ensinou a chutar. Eu não sabia o que era chute até o Plínio aparecer. O Plínio é incrível. Ele tem uma
uma vivacidade. Eu lembro como se fosse hoje. Ele estava no Mestre Chan, treinando um chute, daí ele falou assim, você não tá encaixado. Eu falei, sério? Ele, sério, vem cá encaixar, vamos encaixar. Eu falei, tá, vamos encaixar. Aí ele segurava, ele, não, faz assim, vira o corpo pra cá. Aí encaixou, plim. Eu dei uma nele, que ele foi pra trás. Aí eu falei, fiz assim, né? Porque ele era mais velho que eu lá, né, no Mestre Chan. Eu fiz assim, ixi, será que ele vai ficar chateado? Aí ele levantou todo assim, e aí, sentiu? Eu falei, puta, senti, show. Agora você vai tomar um. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Aí ferrou, né? Não, mas ele é ótimo. Ele, enfim, ele já esteve com a gente aqui, os dois já estiveram com a gente aqui. Inclusive, a gente está com o Plínio aí para um segundo episódio, que a gente conseguiu fazer um só com ele. Porque ele estava indo pro... Não sei para onde, para um seminário. Seminário, Sei. Ele viaja. Ele viaja com a teologia, né? Tem bastante coisa, né? Mas foi um papo muito legal também. Excelente. Porque ele traz essa coisa do budismo, mas nessa pegada quase budismo da libertação, entendeu? Militante, tem uma coisa assim. Ele tem essa militância, né? Legal, forte, né? Muito interessante. É isso? É isso. Algo mais, professor? Que você queira. Olha, antes... Que a gente não pontuou, que você queira trazer? Não, eu diria o seguinte, acho que esse é um bom começo. A gente tem bastante conteúdo já. E eu queria aproveitar e presentear vocês com a última edição do livro de Tai Chi Chuan do Mestre Chan. Muito bom. Né? Então esse foi o último legado escrito que ele deixou, e eu queria entregar para vocês para que faça parte dessa prateleira bonita, com tantas coisas boas, e que o público também possa conhecer, né, esse trabalho que o Mestre Chan fez, que foi uma pessoa de não só um grande mestre de Kung Fu, mas uma pessoa com uma índole muito reta, né? Então acho que vale a pena conhecer. Aqui fala sobre tudo, exatamente tudo. Quem é a linhagem dele completa, quando ele começou, quando ele terminou, qual é o entendimento dele sobre o Tai Chi Chuan, fala da questão da marcialidade sobre o Tai Chi Chuan, que foi um assunto que nós lidamos. Acho que vale a pena aqui mostrar, né? Muito bom, tá bom? Muito obrigado. Vamos mostrar aqui. Mostrar para você aqui. Agora o nosso âncora está mostrando para você aqui. Cid Moreira. Cid Moreira? Cid Moreira está mostrando aqui para vocês. Não, mais para Heraldo. Ó, vamos deixar ele já. Isso. Perfeito. Ó. Muito bem. Recadinhos finais? Gente, não preciso falar nada, só comentem aí, porque a qualidade desse papo aí... Pleon, coloca aí não vou nem pedir o Pix, porque acho que já tá pedido. E comentem, mandem curiosidades. Até quem tiver Bitcoin, manda pra gente também. Manda também. Excelente. Bitcoin. Tá sobrando? Manda pra gente um Bitcoin, pô. Mas mandem comentários aí, dúvidas, ideias. Às vezes acho que a conversa aqui teve vários insights. Você teve um insight? Põe aí também pra gente, de repente, puxar isso em uma outra conversa, seja com o professor Vinícius ou com qualquer outro professor que a gente vai ter aqui, e aí o assunto vai caminhando. Muito bom. Beleza. Muito bom, professor. Muito obrigado mais uma honra participar. Uma honra poder trazer um pouquinho do conhecimento que eu pude adquirir, e principalmente a gente ter falado bastante do Mestre Chan, que foi talvez um dos maiores expoentes, né, que a gente teve. Com certeza. E agradecendo também ao público para que continue assistindo a este programa. Afaguem o algoritmo. Satisfação. Aí sim, agora não tem desculpa. E não deixe de praticar Kung Fu, não importa com quem. Desde que você possa fazer essa atividade fantástica. Muito bem. Isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço.